Gente, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos à nossa dose diária de hoje. Então, hoje eu queria fazer uma coisa que é tentar dar conta de uma coisa muito assim ousada, assim, eu acho, que é tentar fazer uma certa estrutura de como o amor pode funcionar, mas não, na verdade, eu vou tentar só apontar uma coisa que talvez abra uma parada assim, falar, cara, faz sentido esse negócio. Faz sentido esse negócio. Então eu vou primeiro ler uma coisa, ler uma história aqui, que está aqui no livro aqui um negócio, depois eu vou contar uma história do Martim e tentar fazer uma conexão entre essas coisas, tá? É isso, vamos lá. Bom, primeiro eu queria ler uma coisa que está aqui no Freud, nessa minha leitura básica dos últimos tempos, que é esse volume dele, que tem vários textos que ele tenta fazer os fundamentos teóricos da história dele, né? Os textos metapsicológicos, que ele chama metapsicológicos. Mas enfim, não importa tanto assim chegar no que é isso, não é? Mas então tem esses textos aqui que são muito legais, que eu gosto muito, que eu fico indo e voltando neles e tal. Tem várias definições assim do que ele está querendo pensar, tentando estudar, tentando definir sobre como funciona a nossa cabeça, por que a gente atua assim, o assado e tal. Então são textos que eu gosto muito. Bom, vou ler para vocês, tá? Vocês vão entender. Talvez nos aproximemos de uma compreensão das múltiplas oposições do amar. Talvez nos aproximemos de uma compreensão das múltiplas oposições do amar, se lembrarmos que a vida psíquica é dominada por três polaridades, que são as antíteses de sujeito e objeto, né? Isso é uma polaridade que ele está chamando. Sujeito e objeto, uma oposição, né? Sujeito e objeto ou eu e mundo externo, sujeito, eu, objeto, mundo externo, isso é uma polaridade. A outra, ativo-passivo, atividade, passividade, né? Então também tem essa outra polaridade, como quando você atua ativamente, como quando você atua passivamente. E é uma segunda polaridade. E uma terceira polaridade é o prazer, desprazer. Prazer, desprazer, prazer, desprazer, né? Então, uma outra polaridade. Então, com essas três oposições, sujeito-objeto, ativo-passivo, prazer-desprazer, a gente poderia tentar entender a vida amorosa. Parece simples, mas essas polaridades podem se combinar e recombinar e continuar se recombinando de maneiras muito diversas em cada sujeito e em cada relação. Uma mesma estrutura relacional pode gerar ambivalências de polaridades e situações de ao mesmo tempo, com o mesmo sujeito, por exemplo, um papel de passividade e atividade pode se inverter na relação, na atuação dos nossos desejos, porque os desejos então podem atuar buscando realizações ativas ou passivas. Por aí a gente já está pensando em muitas coisas, mas aqui tem uma outra coisa que eu acho que é a mais delicada, que parece muito simples, que é prazer, desprazer. E a gente lê isso e fala, não, prazer, desprazer, tudo bem, eu entendo. Mas o Freud vai definir prazer, o princípio do prazer, como já falei aqui também, como o seguinte: o princípio do prazer é um princípio de redução de tensão. Redução de tensão, redução de excitação, se quiser assim. Baixar a vibração. Ele, inclusive, compara a um princípio de nirvana num dado momento, que é chegar ao zero. Então, quanto mais prazer é quanto menos tensão. Não é um sentido absoluto, necessariamente. Então, o zero de tensão é menos. A experiência de prazer pode estar associada à diminuição da tensão, a um certo relaxamento, a menos tensão. Aí você pensa, poxa, mas então nesse sentido, o apaixonamento é o contrário do prazer. Né? O apaixonamento é a elevação do tensionamento. Né? O apaixonamento é total tensionar. E você fala, então, não faz muito sentido isso. Então, o apaixonamento é o cúmulo do desprazer. O apaixonamento, então, está perto do que a gente chamaria de ansiedade, de angústia. Porque para ele a ansiedade e a angústia são elevações de desprazer, né? Tensionamento, vibração de tensionamento. Então, a ansiedade tem tudo a ver com o desprazer, com algum índice que você está lá lendo dentro de você como uma elevação de tensionamento que você, então, lê como um perigo, como uma ameaça. E por isso a angústia. A angústia tem a ver com a percepção da aproximação dessa ameaça vindo de dentro de você. Então, angústia. Pode ser vindo de fora, que a gente chamaria de medo. Né? Em alemão, Angst é a mesma palavra. Medo e angústia é igual. Então, para ele não é difícil a gente fazer essa distinção. Medo e angústia é a mesma palavra, que é engraçado de pensar. Então, quando a gente fala medo de cachorro e angústia, a gente está usando a mesma palavra. Mas
Então, quanto mais se aproxima essa ameaça, mais aumenta o seu nível de tensionamento. Mas então apaixonamento seria o quê, gente? Meu Deus do céu. Então por que a gente então sente isso como sendo bom, né? Por que a gente sente isso como sendo bom? Qual o sentido disso? Porque, teoricamente, a elevação do nível de tensionamento, esse troço, ela está ligada também à possibilidade da descarga disso, que é o que gera prazer. Então o nosso inconsciente, ele é regido basicamente para o Freud por uma lógica de buscar a descarga para esse nível de tensão. Ele funciona assim, seria assim. Resumindo muito, sendo muito simplista, tem um nível de tensão produzido por um desejo, por uma pulsão, por um impulso, por um instinto, como você quiser chamar. Não importa tanto isso nesse momento, eu acho, mas então algum desejo produzido e esse desejo tem que ser descarregado. Essa tensão tem que ser descarregada, né? Então, é a elevação da tensão, desprazer, e ela tem que ser descarregada, gerando prazer. Prazer, relaxou. Tem tudo a ver com sexo, né? Pensar um pouco. E então o sexo seria essa curva de alcance desse relaxamento, né? Dessa liberação desse tensionamento, ou seja, de uma produção de prazer, de rebaixamento da tensão. E aí eu fico pensando sobre isso e falo, não, então tá, então se a gente combinar isso, então a gente pode tentar entender que uma relação amorosa está passando por essas polaridades, né? Sujeito-objeto, passivo-ativo, prazer-desprazer. O que gera prazer e desprazer na gente? O que gera tensionamento na gente ou não? O problema, né? Porque isso é muito simples, parece, né? Tensionamento, relaxamento. É muito simples, mas o que gera isso na gente? Por que, por exemplo, tantas pessoas vão associar necessariamente o apaixonar-se, não só nesse sentido que eu falei de gerar tensão, mas como um afeto negativo mesmo, né? A ideia de produzir imagens, fantasias sobre o outro, como eu falei ontem no vídeo do Me Apaixonei pelo meu amigo, essa ideia de quando você começa a produzir fantasias e começa a sentir aquelas coisas, tem gente que associa isso a índices negativos mesmo, porque o amor vem junto com uma ameaça, concretamente. O prazer e desprazer já explica um pouco isso, porque em certo sentido é uma ameaça mesmo, é uma elevação, é uma ameaça, uma certa integridade sua de prazer, de calma, né? Então é uma elevação, e tem gente que detesta isso, mas tem gente que adora essa elevação, porque vislumbra que essa elevação vai chegar a algum relaxamento, né? Então acho que tem gente que quando vislumbra o apaixonamento acontecendo, também vislumbra a elevação desse nível de tensão e esse desprazer, né? Acontecendo, nível de tensão e desprazer. Mas também tem uma outra coisa que é quando você começa a produzir ali esses graus de engajamento com o outro sujeito, muitas ameaças estão colocadas nas possibilidades do que pode acontecer com esse meu desejo se encaminhando para o mundo externo. Várias vezes a gente passou por traumas diversos, né? E sem saber, inclusive, de coisas que estão lá guardadas na gente, de experiências ruins, de engajamento do seu desejo em objetos, em pessoas, outras pessoas, né? Bom, enfim. Então, tudo isso essas três polaridades que são muito, muito simples, vão gerar combinações, recombinações e possibilidades de encaixes e de experiências muito diversas, né? Para cada sujeito. Mas se a gente conseguir pesquisar a partir dessas três polaridades, como é que a sua historiografia acontece, a gente consegue, talvez, vislumbrar por que, por exemplo, o apaixonamento é lido como uma ameaça, né? Por que o apaixonamento, por exemplo, é lido por algumas pessoas como algo muito, muito bom e por outras pessoas como algo muito ameaçador, né? Então a gente consegue ir entendendo como é que isso acontece, em que relação sujeito-objeto aconteceu, pode ter acontecido uma elevação de nível de desprazer, entendeu? Uma elevação de nível de desprazer em um tipo de atividade, passividade, que tenha gerado isso, aquilo, outro, e que se fixou, e assim a gente vai entendendo. Bom, e aí eu vou contar a história do Martim, que serve como uma espécie de alegoria da história. Martim, meu filho, também vai fazer 6 anos, tá? Todos vocês já sabem disso. Mas, e aí, a gente tem uma bicicleta, né? Ou ando a pé ou ando de bicicleta. Só que raramente eu ando de bicicleta com o Martim. Tem a cadeirinha dele, mas a gente raramente anda junto. E ele sempre fala, vamos andar de bicicleta, tal, não sei o quê. E eu não sou muito bom na bicicleta com ele atrás. Eu fico meio desequilibrado. Não sou aquela imagem daquele pai muito bacana com o filho na bicicleta, ou aquela mãe, não importa. Eu sempre fico meio tenso, meio preocupado, trânsito no Rio de Janeiro. Bom,
Mas aí, às vezes, eu falo, vamos andar que vai ser divertido. E aí, então, esses dias, peguei a bicicleta com ele. Na verdade, fui buscar ele na escola a pé e deixei a bicicleta no meio do caminho para a gente poder terminar o caminho de bicicleta. Porque não dá para vir da escola de bicicleta porque o trânsito é perigoso. É, no meio da rua e tal. Bom, mas aí eu falei, cara, a bicicleta tá no meio do caminho e tal. Aí construí uma história para ele que a gente tinha que achar a bicicleta, não sei o quê. Ele ficou muito animado com isso. E a gente foi, então, e achou a bicicleta. E aí subiu na bicicleta. E aí a gente veio vindo para casa e ele falando, ele fica atrás falando, o Martim fala muito. E aí chegando em casa, tem um lugar específico que a gente vira uma rua, sobe uma ladeira, e é difícil de subir, sobe, também por isso que eu não ando com ele tanto, porque essa ladeira é chata, sobe uma ladeira, aí tem uma descida, veja que o gráfico é parecido com o que a gente estava falando antes, né? Sobe uma ladeira, aí tem uma descida, e aí depois dessa descida uma curva que entra na nossa rua, uma descida rápida que eu tenho que acelerar para conseguir entrar na nossa rua e conseguir subir a próxima ladeira que é a nossa rua. E aí então a gente começa a descer, depois de subir a ladeira, começa a descer, fazer essa descida, e aí no meio da descida ele agarra em mim assim, e aí a gente faz a volta, entra na curva e sobe. E aí ele fala, ai, passou, ainda bem, eu odeio essa parte. Aí eu falei, por que você odeia essa parte, Martinico? Aí ele falou, porque é tão bom que fica ruim. E aí eu falei, aí fiquei rindo sozinho, pensando, é tão bom que fica ruim. O nível de excitação nele, né? O nível de elevação, de descarga de coisa acontecendo, é tão alto, sei lá, adrenalina, se a gente quiser aí, não sei, deve ser, que ele passa por uma experiência de desprazer, né? De medo, de angústia, é lido, né? Assim, e depois descarrega e ele tem uma espécie de alívio prazeroso, como numa relação sexual mesmo, né? É prazer, né? Então ele descarrega e fala, ai, passou, né? E aí chega em casa muito aliviado, assim, é como se ele tivesse passado por uma experiência que é uma bobagem, assim, é um detalhe. Mas como isso é uma espécie de demonstração do que a gente vive tantas vezes, do que a gente busca numa relação amorosa, né? A gente busca essa elevação desse nível de tensionamento para encontrar experiências de liberação, né? E de liberação dessa expectativa, desse tensionamento que está na relação sexual, mas que está, de modo geral, na projeção que a gente faz da relação, né? Na projeção que a gente faz da experiência amorosa. Bom, muitas coisas para pensar sobre isso, eu acho. E aí eu acho que em cada relação com cada sujeito isso vai se desencadear de uma maneira. E aí pensando na relação sujeito-objeto, o que pode gerar, e isso gera milhares de pequenas combinações possíveis. Mas eu achei muito engraçado para a gente pensar isso. Talvez sirva aí para pensar na sua relação. Falar, então, onde que está o meu prazer e desprazer aqui? Por que esse sujeito, nessa situação, passivo-ativo, me desencadeia isso ou aquilo? E assim a gente vai seguindo, tá bom? Era isso, gente. Bom domingo para vocês. Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo. Talvez ele sirva para alguém. Comenta aí embaixo. Leia os comentários sempre abrem muitos campos legais, bacanas de pensamento que não estão aqui comigo, que são para diante, e é muito legal isso. Muito obrigado pela interlocução toda, sempre muito obrigado. Se quiser me mandar pergunta só para mim, manda pelo direct do Instagram, que eu vou botar embaixo também, tá bom? E assim a gente vai seguindo a nossa elaboração.